pessoal, tudo bem? Bom, nós iremos aqui tratar sobre dois importantes teóricos que formaram o pensamento da sociologia como ciência. Bom, o primeiro deles é Augusto Comte, que é o pai da sociologia e também é o pai do positivismo. Vamos explicar exatamente o que significa o positivismo. No entendimento do Augusto Comte, que é um pensador de tradição francesa, ele vai dizer o seguinte: existem três estágios que a história da humanidade vem passando. A primeira delas é o estágio teológico. Theos, Deus, logos, palavra, então estudo de Deus. Então ele entende que as formas religiosas, como o politeísmo, acreditar em vários deuses, ou panteísmo, acreditar que tudo é Deus, a natureza é Deus, ou o monoteísmo, que está presente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que é acreditar no único Deus, ou seja, um Deus único, o Criador e nós somos a criatura, ou seja, essa perspectiva teológica em diferentes formas de representar Deus ou os deuses é o entendimento que é a origem do pensamento da humanidade, ou seja, é o pensamento mitológico. Porém, desenvolve-se no período pré-socrático, dos primeiros filósofos, na antiguidade grega, com Heráclito, Parmênides, o pensamento metafísico, que é uma ruptura desse estágio teológico. Então, o primeiro é o teológico, o segundo é o metafísico. O metafísico, ele é uma prerrogativa de pensar a filosofia primeira. É isso que significa a metafísica. É pensar a essência do mundo, mas não a partir de uma metodologia divina dos deuses. É pensar a partir de uma perspectiva de pensamento, ou seja, da razão, da racionalidade. E aí surge a filosofia, que é essa busca pela sabedoria. Porém, surge na modernidade o positivismo, que é o entendimento do Augusto Comte, que é a razão junto com o empirismo, ou seja, nasce um método. O que significa método? Significa caminho de pesquisa. Então aqui, com o positivismo, é a valorização da ciência, da revolução científica. Então, saímos do estágio mitológico, do estágio teológico, passamos para o estágio metafísico, ou seja, do pensamento racional, da especulação, mas sem observação, sem o empirismo, e aí chegamos no positivismo, que é a afirmação da ciência, do cientificismo, ou seja, dessa razão configurada como ciência. Bom, e aí com Augusto Comte aqui foi estabelecer a sociologia, e no entendimento dele, logicamente, a sociologia é esse estudo científico das relações sociais. O Émile Durkheim, que posterior a Augusto Comte, mas também ali no século XIX, foi ele que levou esse pensamento sociológico para a universidade. Então, o Émile Durkheim foi professor por muito tempo na França e ele estabelece o estudo acadêmico do pensamento sociológico. Inclusive, ele vai formalizar dentro das universidades. No entendimento do Émile Durkheim, continuando a perspectiva positivista, ele vai trazer o conceito de funcionalismo. O que significa isso? Que a sociedade funciona como um corpo orgânico, ou seja, a biologia, no estudo das células, no estudo do organismo, as bactérias, assim por diante. Dentro da sociologia, ele vai dar o organismo social, ou seja, existem células. O que significa células aqui nesse caso? São as instituições. Nós temos a família, é a primeira célula da qual nós somos imergidos. Depois temos a célula educacional, ou seja, a escola, a universidade. Tem as células espirituais, que são as instituições religiosas, a igreja, a mesquita, as sinagogas, ou seja, toda a configuração social é compreendida com pequenas células, que são as instituições. Então, existe um corpo social. Então, ele faz uma analogia, entender a sociedade como um corpo social, algo paralelo com a biologia. E, a partir disso, ele vai trazer um conceito chamado de fato social. O que significa fato social? É exatamente um conceito que tem uma prerrogativa de uma fundamentação estatística, ou seja, que pode ser comprovado, porque eles estão entendendo que a sociologia é uma ciência. E todo fato social tem que passar por três perspectivas. A generalidade, ou seja, algo que é comum, ou seja, algo que faz parte do geral. A coercitividade, ou seja, o aspecto da obrigação, da exigência. E, por fim, a exterioridade, que independentemente da sua vontade, ela faz parte das relações sociais. O exemplo de um fato social é a educação, ou seja, as escolas. Então, por muito tempo, nós todos passamos a algo comum, as pessoas irem para uma escola, na juventude, na infância.
é algo comum, ou seja, é algo também obrigatório, ou seja, você tem uma coerção social, os seus pais, o próprio Estado, obriga que as crianças e os jovens, adolescentes, se matriculem em uma instituição escolar. E é algo de uma exterioridade, porque independentemente da vontade do jovem, se ele quer ou não ir para a escola, ele tem que fazer parte desse processo educativo. Então, o fato social, e traz como exemplo a escola. E também é interessante salientar que nos estudos do Émile Durkheim, ele vai fazer uma diferenciação entre coesão e anomia social. Coesão é quando as instituições, ou seja, essas células do corpo social, elas estão em funcionamento. O Estado, as igrejas, o aspecto das instituições familiares, quando está tudo organizado, está numa coerência social, ou seja, isso traz uma forma de uma coesão. Porém, quando há uma dessas instituições, ou várias delas, principalmente o aspecto econômico, as instituições financeiras ou a instituição jurídica do Estado, acontece algum tipo de deslize, algum tipo de algo delicado, acontece o risco da anomia social, que é algo desregular. Então tem essas duas contrapartidas. Bom, chegando ao fim da nossa aula, é importante abordar a questão do suicídio. O Émile fez um longo trabalho sobre esse livro que ele vai escrever, O Suicídio, que é um estudo sociológico. Então, olha que interessante. É estudado hoje o suicídio na medicina, na psicologia, é estudado também na questão jurídica, do direito, ou seja, até que ponto a pessoa realmente pode ou não tirar a própria vida, mas ele quer entender que o suicídio, na perspectiva do Émile Durkheim, sempre ocorreu ao longo da história da humanidade. Porém, há momentos que existe uma variabilidade maior, ou seja, sai de uma estabilidade, fica algo com maior tonalidade. E isso pode acontecer devido, como eu coloquei agora há pouco sobre o exemplo de coesão e anomia, pode acontecer devido a uma anomia social. Com as instituições acontece uma desregularização e as pessoas caem em desespero e aí pode acontecer uma maior índice de suicídio na população. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, nós temos um mês de setembro, que é o mês amarelo, que é exatamente de fazer fatores preventivos, de impedimento que as pessoas tomem esse tipo de atitude. Bom, para o Émile Durkheim, há 3 tipos de suicídio. O primeiro deles é o suicídio egoísta, ou seja, apesar do termo egoísta, ele quer dizer que esse suicídio não é algo que a pessoa faz exatamente porque é algo autocentrado. Ela é egoísta porque a pessoa tomou a própria ação, a própria atitude, devido ao desespero social. Ou seja, quando a situação ao redor dela não lhe beneficia, acontece algum tipo de desamparo social. O que é desamparo? É a condição de estar sem ajuda. Quando a pessoa se vê sozinha diante de vários dilemas, ela pode chegar ao ponto de tomar a decisão de fazer esse suicídio. Pode acontecer devido a uma crise de ansiedade, pode acontecer devido à depressão, ou seja, é chamado de egoísta porque foi ela mesma, devido à sua dor, ou seja, da sua dor pessoal, que cometeu aquela situação. O segundo exemplo de suicídio que o autor vai colocar é o suicídio altruísta, que é aí quando ela comete não por um desespero pessoal, por estar em desajuste com a comunidade. Acontece o suicídio altruísta quando, por exemplo, vamos pensar alguns mártires cristãos que foram considerados santos, quando ele quer dedicar a sua vida, ou seja, entregar a sua vida em evangelizar as pessoas e de repente ele entra numa zona de conflito, numa zona de guerra, ou eles são perseguidos e aí eles acabam entregando a própria vida em nome à missão que eles querem colocar aquela população. É esse suicídio altruísta. Também tivemos um suicídio altruísta na época da guerra que houve, da Guerra Fria no Vietnã, que monges budistas queimavam seu próprio corpo em praça pública em posição de meditação. Ou seja, era uma forma de reivindicar, mostrar o quanto a sua tradição oriental, budista, tinha uma significação, mas estavam sendo perseguidos, por exemplo, no governo da China, isso no Tibete, e eles queimavam o próprio corpo. E aí, alguns desses exemplos que nós temos. Esse suicídio altruísta sempre quando alguém realiza a própria morte em benefício ao grupo da qual ele quer colocar. Também podemos ter casos extremos. Terrorismo também é um tipo de suicídio altruísta. Quando alguém de uma determinada tradição, seja religiosa ou política, entrega a própria vida, mas leva junto com ela outras pessoas, ou seja, acreditando que isso vai beneficiar algo maior ainda,
também é considerado um suicídio altruísta. E por fim, nós temos o suicídio anômico, que é quando acontece uma crise social. Tivemos, por exemplo, em 1929, uma crise econômica e que foi de grande impacto. E várias pessoas, ao se verem desempregadas, se verem, ou seja, com problemas familiares, podem cometer esse suicídio. Ou seja, suicídio anômico é quando há uma desregularidade social, principalmente no campo financeiro e no campo profissional. Bom, vale a pena observar o nosso material complementar e dar uma lida naquilo que está disponível sobre Emily Durkheim. Agradeço pela sua atenção.